Reunião não cai bem e possível negociação envolvendo Lucas Paquetá pode complicar para o Flamengo. E jogador faz exigências. Felipe Luiz responde ao Neto. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo pelo Flamengo, muito boa tarde. Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. Só vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, mas agora, para você não esquecer, e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, o YouTube poder te notificar quando a gente postar um vídeo. Compartilha também nessa setinha aqui, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Bom, vamos para as informações nesse domingão aí com muita notícia do Flamengo para poder atualizar vocês o que está acontecendo no Mengão, principalmente depois do jogo do Flamengo de ontem contra o Fluminense, aonde o Flamengo empatou, um jogo feio, um jogo sem graça, um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo que, meu irmão, teve tudo menos futebol bom e apresentável da forma que a gente está se acostumando a ver do nosso Mengão. 0-0, tá? Um jogo muito morno, muito ruim, morno, maneira de falar. Porque uma coisa a gente não pode deixar de dizer, o calor que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, o calor que fez ontem no Maracanã foi absurdo, absurdo. Irmão, isso aí não pode deixar de ser falado. Teve futebol? Não teve. O Flamengo jogou mal? Jogou. O Flamengo vai jogar bem em todos os jogos? Também não, a gente tem que ficar claro isso, cara. A gente também tem que olhar o seguinte, o Flamengo não vai jogar todos os jogos igual jogou contra o Botafogo, em altíssima intensidade, dominando do primeiro ao último minuto. É o que a gente quer. Mas isso não vai acontecer todos os jogos. Vai ter jogo que o Flamengo vai jogar ruim. Vai ter jogo que não vai dar liga. Como o de ontem. Pegou um time completamente retrancado, fechado que nem o Fluminense, que não joga futebol. Contra o Flamengo isso, pode jogar contra outro time. Contra o Flamengo não joga futebol. Tá? Um gramado que não tá legal, tá duro. Todo mundo reclamou do gramado. Uma arbitragem também ruim, que a gente vai falar sobre isso. Um sol absurdo. Irmão, essa combinação, claro que não iria sair um bom jogo. Mesmo assim, o Fábio salvou uma cabeçada de Cebolinha no fim, que poderia ter dado a vitória para o Flamengo. Mas não foi um jogo legal, não foi um jogo bom. E claro que o Felipe Luiz foi cobrado. Isso na coletiva. Inclusive, se você não assistiu a coletiva na íntegra do técnico Felipe Luiz, quando acabar esse vídeo, vai lá no nosso canal secundário, o canal Mídia Rubro-Negra, é o canal secundário aqui do canal Tudo pelo Flamengo, e lá você pode assistir sempre as coletivas do técnico Felipe Luiz, zona mista também dos jogadores. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Quando acabar esse vídeo aqui, vocês já vão lá, assiste, se inscreve quem não for inscrito lá, para você estar sempre ligado nesse conteúdo, aciona lá o sino da notificação, que a gente está sempre postando esse conteúdo lá no nosso canal secundário, canal Mídia Rubro-Negra, o link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do nosso canal secundário. E aí, o Felipe Luiz, ele foi, obviamente, cobrado, né? Tem que ser cobrado, sim, sobre isso. E, cara, ele até falou uma parada aí em relação ao Fluminense, que deu uma certa alfinetada no Fluminense. Ele falou o seguinte, abre aspas, jogo ruim, um trecho da coletiva dele, jogo ruim, na verdade, é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. Então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação dos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas. Não lembro de nenhuma chance deles. Foi só o primeiro jogo do ano contra eles. Valorizo o esforço dos meus jogadores. Tudo que eu pedi, eles fizeram. Deu uma alfinetada no Fluminense. O Léo Pereira também na Zona Mista, por isso que eu falo, passem lá no nosso canal secundário aqui para você assistir a coletiva na íntegra e a Zona Mista também na íntegra. A Zona Mista ontem teve Léo Pereira, Everton Araújo e o goleiro Rossi. Então tá aqui embaixo também no primeiro link no comentário fixado. E aí, o Léo Pereira deu uma alfinetada também no Fluminense. Tá? E ele falou o seguinte, um trecho, abre aspas, eles têm a postura deles de marcar um pouco mais recuado e propor menos o jogo. Isso se vê principalmente contra a gente. Se pegar o jogo contra o Botafogo, eles tentavam jogar, e aí com certeza tem mais jogadas bonitas.
tem muito mais chance de gol, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Botafogo. E agora você viu um jogo muito mais truncado. A bola por dentro não estava entrando. A gente tentava jogar pelas laterais. Acredito que eles estavam jogando por uma bola, duas, para tentar surpreender a nossa equipe no contra-ataque. Como sempre é, né? Como sempre é, eu jogo contra o Fluminense, Flamengo e Fluminense é sempre assim. Os caras jogam por uma bola, pum, para tentar matar. E é isso. E claro, faltou, né? Faltou aquele passe quebrando as linhas pelo meio de campo. A gente estava sem o De La Cruz, a gente estava sem o Arrascaeta. O técnico Felipe Luiz colocou o Everton Araújo para tentar fazer essa função do De La Cruz, sair com esse passe, só que não estava funcionando. O menino também não estava no bom dia, o negócio não estava acertando, não estava legal. O Alan seria, no meu ponto de vista, como opção de ontem, as opções de ontem, o cara mais indicado para isso. Só que o Alan não aguentaria a intensidade desse jogo que foi debaixo desse calor de sol forte, os 90 minutos. Talvez por isso o técnico Felipe Luiz tenha optado em colocar o garoto Everton Araújo. E o Felipe Luiz na coletiva também minimizou as ausências, a ausência aí do Arrascaeta, né? E falou que o plano dele não funcionou. Realmente não funcionou. Ele falou o seguinte sobre o Arrascaeta, que ele foi cobrado sobre isso. Quando você fala do Arrascaeta, é um jogador único e especial. Ele vai fazer falta em qualquer lugar. Esse foi o mesmo time da final da Supercopa e lá não fez falta. Hoje, como o resultado não veio, a gente fala dos jogadores que não estão. Eu valorizo o que estão. Meu plano de jogo não funcionou. É futebol. Não conseguiu dar tempo para o Gonzalo Plata como ele teve contra o Botafogo. E o Bruno Henrique não achou as mesmas soluções. O Bruno Henrique também foi um jogador que deixou a desejar, que não fez uma boa partida. E aí, quando o Felipe Luiz foi cobrado sobre isso, ele também falou, botou o dedo na ferida e, cara, e falou: já falei 1, 2, 3, 5 vezes, não vou ferrar meus jogadores. Ele falou outra palavra, a gente não pode falar aqui. Não vou ferrar meus jogadores, ninguém no Campeonato Carioca. Isso vai custar o meu emprego? Azar. Ou seja, a decisão dele está tomada. E a decisão tá clara. É rodar os jogadores independente do jogo. Muita gente fala assim, pô, por que botou a Arrascaeta para jogar contra a Portuguesa para poder dar uma preservada nele contra o Fluminense? Por que não fez ao contrário? Porque o Flamengo hoje já tem um plano, um planejamento que todo mundo pediu. Independente do jogo, esse planejamento vai ser seguido. A não ser que seja uma final, como foi contra o Botafogo, aí é outra história. Mas um jogo de Campeonato Carioca assim contra o Fluminense, ele vai ser seguido. Por quê? O Felipe Luiz falou, abre aspas, não vou dar sequência de jogos para os atletas de 4, 5 jogos agora, porque eu quero fazer isso no começo do Brasileirão. Lá eu quero que eles estejam no ápice. É importante que a gente cuide desses jogadores, mime, para quando começar a sequência nos jogos do Brasileirão, os caras estarem no seu melhor momento. E assim, gente, olha só, deixa eu falar uma parada. Eu sei que a gente fica chateado, que queria vencer o Fluminense, que queria fazer isso, aquilo, outro, mas tá certo o planejamento. O Campeonato Carioca virou pré-temporada. Virou pré-temporada, essa é a verdade. Essa é a verdade. É clássico, porra, mas a gente empatou com o Fluminense. A gente não perdeu do Fluminense. Um jogo horrível. Então, assim, eu prefiro de verdade continuar preservando para que nossos jogadores cheguem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, voando, jogando muita bola, sem perigo de contusão. Sem perigo de contusão. O time que entrou ontem, completamente possível de vencer e vencer bem o Fluminense. Agora, há algumas decisões que o Felipe Luiz tomou errado, como por exemplo, de botar o Everton Araújo para fazer essa saída. Talvez se não quisesse botar o Alan de cara que nem aguentar, desse uma recuada no Gerson, botasse o Luiz Araújo, mexesse diferente. Aí é outra história. Agora, questionar o planejamento, eu acho que não cabe a gente questionar o planejamento. Então, assim, esse é meu ponto de vista. Não sei o que vocês pensam, comenta aí, eu quero ler o comentário de vocês. Agora, tem que falar da arbitragem. Tem que falar também da arbitragem. Horrível, péssima arbitragem. Péssima. Acabou com o jogo também. Somou para acabar com o jogo. Não deixou a bola rolar, não deixou... Enfim, horrível. A falta claríssima no Wesley, na entrada da área, ele não deu. Então, assim, isso aí também tem que ser falado, tem que ser visto, porque deu raio invertendo falta, não estava em cima dos lances, acompanhando, perdido, horrível a arbitragem.
Com o resultado de ontem, o Flamengo está na segunda posição com 14 pontos, o Volta Redonda é o primeiro com 16 pontos, os dois com 8 jogos e o Vasco é o terceiro com 13 pontos, tá? Também com 8 jogos. Botafogo com 7 jogos, 12 pontos, joga hoje tem jogo contra o Botafogo contra o Madureira, o Volta Redonda contra o Nova Iguaçu e o Sampaio Corrêa contra o Vasco. Então o Vasco vai ficar com um jogo a mais aí. O Volta Redonda também vai ficar com um jogo a mais. O Volta Redonda pode chegar a 19, o Vasco pode chegar a 16 e o Botafogo vencendo pode chegar a 15, tá? Esses times passariam o Flamengo não sairia do G4, o Flamengo cairia para a quarta posição, dependente... Não, o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu joga contra o Volta Redonda, então ou o Nova Iguaçu ou o Volta Redonda. Então, de qualquer forma, o Flamengo não sai do G4 com o resultado de hoje e vai ficar com um jogo a menos. Então o prejuízo não foi, no meu ponto de vista, um prejuízo tão grande esse empate contra o Fluminense. Jogadores folgam hoje, tá? Após esse empate, estão de folga em casa e se reapresentam amanhã, dia 10, segunda-feira, aí sim, para se preparar para o jogo de quarta-feira, no dia 12, diante do Botafogo. Outro jogo difícil, mas um jogo aberto. Aí é melhor, entendeu? É menos pior, é melhor. E depois o Flamengo enfrenta o Vasco no próximo final de semana, no próximo sábado. E ó, o Felipe Luiz respondeu ao Neto. Gente, o Neto perdeu a noção. O Neto perdeu a noção, perdeu o time. O Neto acusando o Flamengo de racismo. Porque o Flamengo não ficou com o Hugo Souza. Neto, fora as outras um monte de coisa que o Neto falou, um monte de besteira que o Neto falou. Ô Neto, pelo amor de Deus, o certo, no meu ponto de vista, era o Flamengo meter um processo, acusação gravíssima que você fez. Gravíssima, gravíssima. Você não conhece a história do Flamengo. Você não conhece a história do Flamengo. E aí o Felipe Luiz, obviamente, foi perguntado sobre isso na coletiva, e ele falou que foi uma declaração infeliz. Foi até educado o Felipe Luiz com o Neto. Que foi uma declaração infeliz, que o Neto vai se retratar, que ele deve estar arrependido do que ele falou. Olha, o Felipe Luiz é um gentleman. É um cara sensacional. Porque o que o Neto fez foi sacanagem. O que ele falou foi sacanagem. Sacanagem, de maldade no meu ponto de vista. Enfim, o Felipe Luiz deu a resposta na altura. Neto, você não conhece o Flamengo, você não conhece. Vamos falar sobre o mercado da bola agora, porque tem informação aí sobre o Lohan, do Vene Casagrande, que trouxe a seguinte situação. O Lohan tem essa situação de vai ser vendido para o CSKA, não vai, os representantes, os agentes lá do CSKA, os diretores, alguns vieram para o Brasil para tentar convencer o atleta que não quer mais sair do Flamengo. E a informação do Vene Casagrande é a seguinte: garantias financeiras é o que ainda trava a venda do Lohan ao CSKA. O Flamengo não aceitou a primeira garantia do time russo e fez uma nova solicitação. O assunto está entre os departamentos jurídicos. A operação está perto de fechar. As partes entendem que isso é questão de tempo para se resolver. O contrato do meio atacante com o CSKA será de 5 anos, ou seja, o Lohan vai sair do Flamengo. O Lohan vai, mesmo não querendo, vai pro CSKA. Cara, mas aí é o que eu falo. Se o cara não quer ir, irmão, não força a barra, deixa o cara. Pô, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre Eric Pulgar, porque o jogador, esse vai ficar. Já tomou a decisão de ficar, já tomou a decisão de renovar com o Flamengo. Porém, todavia, entretanto, o jogador tá fazendo exigências. E no meu ponto de vista, são exigências plausíveis. Quais são essas exigências? A Mônica Alves, do Coluna do Fla, trouxe, né, que a diretoria do Flamengo já começou a se movimentar para renovar o contrato do volante Eric Pulgar, graças ao aval do técnico Felipe Luiz, que elogia demais o Pulgar e diz que é jogador nível Barcelona. Inclusive, uma reunião já está marcada com o representante do jogador. Segundo o treinador rubro-negro, o chileno não é apenas importante para o elenco, mas considerado imprescindível para o time. E aí, por conta dessas declarações também do Felipe Luiz, o Pulgar quer uma valorização salarial. O Pulgar tem um dos menores salários do Flamengo hoje. Um dos menores salários do Flamengo é o do Pulgar. E ele os agentes querem equiparar o salário dele com jogadores como Gerson, Bruno Henrique, né? Jogadores que estão ali, não exatamente igual ao Bruno Henrique, mas quer levar, quer a mesma linha de raciocínio. Porque é um jogador, justamente por conta de declarações aí envolvendo o Felipe Luiz com o Pulgar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, mas essa é a exigência.
renova, ele quer ficar, mas com uma boa valorização salarial. Vamos falar sobre o Lucas Paquetá, hein? Porque essa reunião que teve, que acabou vazando, que aconteceu no Ninho do Urubu, surpreendeu ao West Ham. E aí é o seguinte, a informação do jornal O Dia, que o jogador pode sair do clube inglês em breve com destino ao rubro-negro. A reunião ocorrida entre o staff do Paquetá e o Flamengo não teria sido comunicada ao West Ham, que soube das tratativas através da imprensa. Na última terça-feira, os representantes do jogador estiveram no Ninho do Urubu em uma reunião com José Boto para estudarem a viabilidade de contratação do meia brasileiro do clube inglês. Lucas Paquetá deverá ter uma audiência em março perante a Federação de Futebol da Inglaterra sobre a denúncia de má conduta com relação às apostas em 4 jogos da Premier League. Segundo a denúncia divulgada pela FA, né, o meia teria forçado os cartões. Isso aí todo mundo já sabe, tá? E aí o West Ham sempre deu ao Paquetá toda a estrutura, tudo que ele precisou para poder combater isso, psicologicamente, sempre teve do lado do jogador. E aí essa reunião que foi divulgada, acabou deixando o West Ham muito chateado com o jogador. E o clube inglês colocou agora, por isso que botou aqueles valores que a gente trouxe aqui para vocês, tá? De 20 milhões de libras, 175 milhões de reais para qualquer time que quiser negociar o jogador. Não vai ser fácil para o Flamengo tirar ele do West Ham. Não vai ser fácil. Por conta disso. Digamos que o West Ham se sentiu traído. Essa é a palavra. Com essa reunião. Porque o West Ham entende que teria que ter sido comunicado antes disso acontecer. Claro, o jogador tem vários agentes. Talvez o agente que conversou com o José Boto no Rio nem tivesse comunicado ao Paquetá. Foi lá e tomou atitude, porque esses jogadores têm agente para tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem agente para cuidar das coisas. Então, o fato é isso, né? O West Ham ficou chateado, não ficou feliz com o vazamento, com isso ter acontecido e não ter sido avisado antes de chegar até o ouvido. Então, o Flamengo, para contratar o Lucas Paquetá, vai ter que desenrolar e muito. O Boto vai ter que desenrolar e muito com os dirigentes do West Ham para poder quebrar esse gelo, para quebrar essa situação. É isso, a gente segue aqui acompanhando e trazendo as informações para vocês e atualizando o que vai acontecendo. Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, pô irmão, obrigado por ter ficado até o final, é importante, mas ó, vem aqui embaixo nesse botão, se inscreve, também é importante, é de graça, não vai pagar nada, além de se inscrever, aciona o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, compartilha esse vídeo nessa setinha aqui, ó, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também é muito importante, ó. Se você não assistiu a coletiva do Felipe Luiz e a zona mista de ontem do jogo, vai lá no nosso canal secundário, tá aqui o link no primeiro comentário fixado. Nosso canal secundário é o canal Mídias Rubro Negra e lá você tem toda essa cobertura, todo esse bastidor coletivo, a zona mista para você poder assistir. Se inscreve lá, aciona o sino da notificação e comenta lá o que você achou da coletiva do Felipe Luiz, certo? Se você estiver aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo também no Facebook, que você vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui. Eu vou deixar essas janelinhas aqui para quem estiver pelo nosso canal no YouTube. Clica aqui, ó, tem muito conteúdo para vocês assistirem. Mais tarde a gente volta para trazer mais informações e atualizar vocês. Valeu, tamo junto, excelente domingo, saudações rubro-negros.